meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo é o 32. Deixa aí o joinha para ajudar no canal, seu joinha é muito importante. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que o versículo é o 32. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. O coração e alma da multidão dos que criam, do que acreditavam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. Vou repetir, o coração e a alma da multidão dos que criam, do que acreditavam, nas palavras de Cristo. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria, Mas todas as coisas lhes eram comuns, E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Em todos eles, os apóstolos, havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido. Então, essa graça do povo que acreditava no que Cristo falou, que, através de seu Filho, Deus, Cristo mandou, veio e falou, Então, dá o poder, a grande testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, em todo o povo que acreditou em Cristo, que está seguindo Ele, que se converteram, que se batizaram, Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque um ajudava o outro, os irmãos nessa época aí, Um ajudava o outro. Não havia, pois, entre eles, entre os irmãos que foram convertidos, Entre os irmãos que eram convertidos, presta atenção, havia abundante graça entre eles, Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Entre eles ninguém passava fome, ninguém passava sede, faltava moradia, nada. Não faltava nada para esse povo que se converteu, a Cristo. Não faltava nada. Não tinha necessitado algum. Porque todos os que possuíam coisa, herdade, quer dizer, que era herdeiro de alguma coisa, ou de casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, nesse tempo aí, quando Cristo começou a pregar, teve aquele rapaz que era rico, e ele perguntou a Cristo: Senhor, como faço para herdar o reino de Deus? E Cristo respondeu para o rapaz: olha, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Foi essa a resposta que Cristo deu para aquele rapaz rico, que queria ter vida eterna. Ele perguntou a Cristo: o que é que a gente faz para ter vida eterna? Aí Cristo respondeu para ele: vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. Mas aí ele não aceitou, porque é isso que riqueza, coisas materiais,
é nada para Deus. É nada. E aqui está se cumprindo essas mesmas coisas. Porque todos possuíam herdade ou casa, eles vendiam esses seguidores que estavam seguindo os apóstolos aí desse tempo, né? Hoje ninguém faz isso, né? Hoje ninguém faz isso, até para dar uma oferta, né? Ela é calculada, né? Hoje, para se dar uma oferta, é calculada, né? Porque ainda está faltando certas instruções aí, né? Está faltando certas instruções ainda, né? Então vende e trazia o preço que fora vendido e depositava, o povo vendia e trazia para os pés dos apóstolos. Terreno, casa, fazenda, esses que estavam seguindo as doutrinas de Cristo e seguindo os apóstolos, eles estavam fazendo isso, porque foi o que Cristo falou, né? Cristo diz, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Como eles não estão dando para, estão depositando nos pés dos apóstolos, para quê? Esse povo está vendendo suas casas, suas fazendas, os que estão seguindo, os verdadeiros cristãos já aí, né? Já são cristãos que depois que Cristo voltou para casa, eles acreditaram na doutrina de Cristo, estão acreditando no que os apóstolos estão ensinando e estão se convertendo, né? E estão pegando seus bens materiais, vendendo e depositando nos pés dos apóstolos. Para quê? Vamos ver. E repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um que tinha. Então, cada povo que estava seguindo a doutrina de Cristo, que estava seguindo os apóstolos, né, os que se convertiam, eles tinham que comer, eles tinham que vestir, tinham que caçar, tinham que beber. Por quê? Os que eram fazendeiros, que tinham casa, eles vendiam e davam o dinheiro no pé dos apóstolos, para os apóstolos dividir, para com todos os irmãos. Era dividido para todos os irmãos. Agora eu pergunto a vocês, os seus pastores de hoje, que recolhem dízimo, que não é dízimo, que recolhem oferta pode, dízimo não, dízimo foi na lei de Moisés, que recebe toda, né, as oferendas, ele divide com os membros aí dentro da igreja, divide como está mandando aqui, não divide, eles pegam o dinheiro todinho só para eles. Mas aqui o que é o dinheiro das coisas, dos irmãos que vendem as coisas e dão os apóstolos repartem. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Agora, os pastores de vocês fazem isso, eu vou até decorar esse versículo. É o versículo 34, 35 de Atos 4. Né? Pastor de vocês, dinheiro que eles arrecadam nessas igrejas falsificadas aí que eles criaram, ele pega o dinheiro para repartir entre os irmãos. Eles fazem isso? Não fazem, né? Eles querem só para eles, deixam o coitadinho com fome, às vezes não tem nem um pão para comer em casa, mas ele leva o último real que tem para dar lá no pé do pastor, faz como a viúva, né, que estava lá no tempo, que deu as suas duas únicas moedinhas. Tem gente que faz isso na igreja falsificada de hoje. Mas o pastor não tem a capacidade de pegar, ela botou R$1, de ir lá na padaria e comprar uma cesta básica e dar para aquela pessoa que está passando necessidade. Mas aqui, o lema, né, da doutrina de Cristo, pegava o dinheiro, o preço dos terrenos, das casas que foram vendidas, e dava aos apóstolos, depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, congregaminado pelos apóstolos Barnabé,
que traduzido é filho de consolação, levita, natural de Chipre, né? Possuindo uma herdade, né? Vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Né? Depositou aos pés dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo agora é o 5, continuando, né? Vendeu lá, né, essa terra, depositou o dinheiro, mas um certo homem, teve outro, né? Um certo homem, chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, né? Porque, veja só, quando os apóstolos estavam pregando, eles estavam cheios do Espírito Santo. Era o Espírito Santo, vamos supor que até Cristo pudesse estar ali junto com ele, porque Cristo estava em espírito e ele nem sabia que Cristo estava ali com eles, né? Vamos ter essa suposição, né? Que Cristo subiu em espírito, né? Ele veio em espírito, voltou em espírito, mas pode até ser que o Espírito Santo de Deus, como estava ali com os apóstolos, pode até ser que Cristo estivesse ali fazendo a sua fiscalização também, né? Mas Safira, que era uma serva, mas seu marido, né? Ananias, se converteram, eles dois, eram convertidos, tinha fazenda, todo mundo que tinha terra, que estava vendendo e depositando aos pés dos apóstolos, né, para dividir com todos. Todo mundo ia comer daquele dinheiro, da terra que era vendida. Mas Ananias e Safira vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando só uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Não foi tudo, ele era ganancioso. Ele era ganancioso, né? Ananias era ganancioso e não deu o dinheiro todo devido à ganância, né? Devido à ganância. E depositou só a metade, não deu, os outros davam tudo, porque aí repartia entre eles, mas Ananias só deu uma parte, não deu tudo, porque uma parte dele era gananciosa, era avarenta, né? E o que aconteceu? Disse então Pedro, Ananias, porque eles têm o Espírito Santo, ele estava com poder, né, com poder, e ele podia sondar o coração das pessoas. Pedro sondava os corações das pessoas, ele sabia o que ia acontecer, que ele estava com o poder como se fosse o poder que Deus deu a Cristo, é a mesma coisa. Aí Pedro disse a ele, então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da sua herança, do que você vendeu? Guardando-a, não ficava para ti. Ele dizendo, Pedro está dizendo a Ananias, né? Se guardasse, não ia ficar para ele. E vendida, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração. Perguntando a Ananias, por que tu foi que fizesse isso? Não mentiste aos homens, mas a Deus, né? Porque ele pensava que, botando a metade do dinheiro lá, o Espírito Santo não ia saber, porque João Pedro estava com o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo tem o poder de Deus de ver todas as coisas, né? E Pedro decifrou isso aí, que ele só colocou a metade do dinheiro. Ele disse, ó, se tu guardasse, não era teu, se tu vendesse lá também não é teu, e por que tu mentisse, né, para Deus? E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e morreu, expirou. E um grande temor veio sobre todo o que ouviu, porque isso aí foi um propósito de Deus para que o povo acreditasse mais e mais que não se podia enganar a Deus, né? Não podia enganar a Deus, nem um servo dele fiel. Isso aconteceu para servir de exemplo para os outros, né? Para os outros, que não se pode enganar a Deus.
Por isso que aconteceu isso. Ananias tentou enganar e na mesma hora ele morreu porque ele fez isso, né? Que enganou. Quando o temor veio um grande temor sobre todo o que ouviram isso, né? E viram lá, né? O que aconteceu. Então ficaram todo mundo atemorizado. Poxa, Deus tem muito poder mesmo. Matou o homem só porque ele mentiu. Era para trazer o dinheiro todo, ele não só deu a metade, morreu. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Ele vendeu sozinho lá e guardou a parte do dinheiro. E a mulher dele, Safira, não sabia do que tinha acontecido. E disse: Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela idade? Pedro perguntou, né? Perguntou a Safira. E ela disse: sim, portanto, quer dizer, ela mentiu também. Mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultam o teu marido, e também te levarão a ti. Então, ambos morreram, né, por ter mentido, por tentar enganar a Deus, o Espírito Santo de Deus, né, morreram. E é isso que acontece nos dias de hoje, né? Todo aquele que engana a Deus não vai morrer agora como Safira e Ananias. Não vai morrer dessa forma. Os que estão enganando a Deus agora não estão morrendo como Ananias e Safira, mas está morrendo espiritualmente para Deus. Todo esse povo rebelde que está mentindo para Deus, né? Que está mentindo para Deus, que está mentindo a respeito da palavra de Deus, todo esse povo estão mortos para Deus. Não resta dúvida, não resta dúvida. Só que com a condição, Deus ainda dá uma condição, né, para esses pastores de hoje que vivem mentindo para Deus, né, que vivem mentindo para o povo, né? Toda essas pessoas, tanto pastores, todos eles, eu vou incluir a todos, né? Porque Safira e Ananias não eram nada, ele era apenas seguidor, ele apenas tinha acabado de se converter, né? Mas por ganância, né? Por ganância, não depositaram o dinheiro todo para os apóstolos, não deram o dinheiro todo, deram só parte. E Deus, mentindo, né, dizendo que só tinha sido aquele que tinha vendido o terreno. Deus sabe as coisas, então não adianta mentir para Deus. Não adianta, por isso que imediatamente Deus matou eles, condenou eles, né? Condenou, ficaram sem salvação, porque mentiram para Deus. Da mesma forma, nos dias de hoje, esses pastores de hoje, dentro das falsas igrejas, os irmãos que seguem com ele, mentindo junto com ele, né? O que é que vai acontecer? Vão morrer para Deus também. Não vai morrer assim, que nem Safira e Ananias, na hora, na carne, não vai morrer, mas vai morrer espiritualmente, vai para o lago de fogo. Mas Deus ainda dá uma ressalva para esse povo nos dias de hoje, que é o arrependimento, se arrependerem de coração e deixar de praticar essas abominações. Aí Deus perdoa e recebe-o de volta. Essa é a chance de todo o pecador para o dia de hoje, né? É a chance. E logo caiu aos pés e expirou também. Ela morreu. Entrando, os moços acharam na morta e a sepultaram junto com seu marido, né? E houve um grande temor entre toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente
no alpendre de Salomão, do templo, né? Lá o ex-templo de Salomão, que foi recuperado em parte, né? Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha em grande estima, que ninguém queria estar junto dos apóstolos. Eles ficavam lá no alpendre, mas ninguém tinha temor de estar lá junto com eles, né? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Só depois de Cristo morrer, depois desse povo matarem ele, por ele estar na carne, eles não acreditaram. Agora, depois que eles viram o que Cristo fez, deixou a palavra, e agora os apóstolos estão fazendo essas coisas, aí eles estão crendo e estão se convertendo, né? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e em camilhas, né, camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum dele. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzido enfermo e atormentado de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todo o que estava com ele, e eram ele da seita dos saduceus, né? O saduceu era uma seita, né? Era povo que seguia a Deus e foram para a legião do mal. Encheram-se de inveja, né? Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, né? Esse povo da legião do mal é como tem nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje também é assim. A igreja falsa, se chegar alguém pregando a mentira, a verdade para eles que estão na mentira, eles mandam prender, dá na pessoa, manda matar. Isso existe em várias igrejas falsificadas por aí, né? Se você chegar lá numa igreja dessa, como os apóstolos fizeram, nesses templos aí, para ensinar a verdade, nos dias de hoje você morre, vai acontecer do mesmo jeito. Então encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e prenderam ele na cadeia pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo ele isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote que tinha prendido ele e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel que mataram Jesus Cristo e enviaram ao cárcere de novo, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, né, que mandaram ir lá, né? O povo que era de Deus, né, que estão na legião do mal, que mandaram prender Pedro e os outros, mandaram ir lá na prisão buscar ele, né? Chegar lá, não acharam, ele já estava lá no templo, pregando de novo. E voltando, mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltado-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Deus tinha resgatado todos eles, né? Então o sumo sacerdote e o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo esta palavra, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando, um anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que prendeste, que encarceraste na prisão, estão no templo e ensinam o povo, né? Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo.
e trazendo-a apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinei nesse nome? E não ensinar, queria que ensinassem, que eles ensinam em nome dos deuses, né? O povo que era de Deus, né? O povo que era de Deus e os outros, né? Os que eram da legião do mal, os que eram de Deus e estão na legião de Satanás também, e os gentios, eles pregam outros deuses e estão proibindo os apóstolos de pregar a Jesus, né? Como ele está dizendo aqui, dizendo, não falamos para vocês, a gente não falou para vocês expressamente que não é para ensinar em nome de Jesus? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, que é a doutrina de Cristo que ele está ensinando, né? E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles, né, esse povo que está contra os apóstolos aí, ele está obedecendo aos homens. Eles deixaram de obedecer a Deus, né, que era na lei de Moisés, quando eles se bandearam para a legião do mal, da legião de Satanás. Eles deixaram de obedecer a palavra de Deus, que era da lei de Moisés, e foram obedecer a palavra dos homens. Por isso que lá, Isaías, é maldito o homem que confia no homem. E é isso aí, eles estão confiando no homem e não na palavra de Deus, e eles estão repetindo isso aqui mesmo. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Pedro, que é fiel, e eles, como não é fiel, estão obedecendo aos homens, o povo israelita. Deixaram de obedecer a Deus e estão obedecendo aos homens. Mas Pedro está obedecendo a Deus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos mataste, né? Suspendendo-no no madeiro. Está falando para o povo que matou Cristo, o povo que Deus deu a ele, a Cristo, né? Para resgatar que matou ele. Pedro está falando que o Deus, nosso Pai, ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendido no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecado. Está vendo, pô? Quando eu digo que Deus enviou Cristo, não foi para tirar os nossos pecados? Eu estou dizendo porque não foi. Ele veio para tirar os pecados do povo israelita, como está escrito aqui. Deus, com a sua destra, com a sua mão direita, elevou a príncipe, o Salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, mas eles não quiseram, mataram. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós também, o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. Os apóstolos estão obedecendo, mas eles não obedeceram. E ouvindo ele isso, se enfureciam e deliberaram matar os apóstolos como mataram Cristo. Esse povo que Deus deu a Cristo, né? Deus deu o seu povo, quando Deus fala isso, e Deus deu ao seu povo, deu o seu povo a Cristo, mas não pense que é esse povo de lá para cá, não, era o povo israelita, o povo judeu e os outros. Muita gente confunde essas coisas. E vendo isso, eles se enfureciam e deliberaram para matar os apóstolos. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhe: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes deste dia levantou-se Teuda, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada.
Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Né? Que era um povo que se seguia lá, mas depois do acontecido, abandonaram eles, né? Que estavam na legião do mal e se bandearam para o outro lado. Agora digo, dai-o de mão a este homem e deixa-o, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Está dando conselho para não pegar os apóstolos, porque senão eles vão sofrer. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la para que não aconteça. Né? Sedes também achado combatendo contra Deus. Né? E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tentando-os, açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O computador está lento, eu estou esperando aqui ver se muda o capítulo. Me perdi até aqui na leitura eu me perdi. Ai, calor. Ô computador, vamos lá, meu amor, chama, vamos adiante. Desculpa aí, meu povo, o computador aqui está muito lento, não passou o capítulo da Bíblia. Né? Tô tentando aqui para ver se vai. Né? Agora foi. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a instituição dos diáconos. Né? A situação dos diáconos. Momentinho, meu povo, estou aqui ainda passando. É que o computador está muito lento na água de tarde. Dando continuidade, o capítulo 6 de Atos, a instituição dos diáconos. Né? Ora, naqueles dias, crescendo, né, o número dos discípulos, né, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Né? Vou voltar aqui. A instituição
dos diáconos. Os apóstolos vai instituir alguns diáconos para ensinar. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, porque muita gente voltou, né? Os povos que, até os israelitas mesmo, que estavam do outro lado, muitos deles já estão voltando para a doutrina de Cristo, depois de Cristo voltar para casa, né? Então, os apóstolos estão ensinando e está crescendo a multidão de convertido, né? De convertido. E naquele dia, crescendo o número houve uma murmuração dos gregos, né? Contra os hebreus, eles dois lá em contenda, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? No ministério cotidiano. E os doze apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa, né? Os apóstolos. Isso era os hebreus, né? Era os gregos e os hebreus que estavam com essa discussão por conta das viúvas, né? Por conta que as viúvas estavam sendo desprezadas no ministério. Ninguém, o povo, né, não estava tomando conta muito das viúvas. E os 12 convocou a multidão, todos eles, e disseram: olha, não é razoável que nós, os apóstolos, deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa, as mesas. Escolhe, pois, irmão, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos vai perseverar na oração e no ministério. Não é outras pessoas, é só eles que ele está falando. E este parecer contentou a toda a multidão, né? Porque botou 7 pessoas para cuidar desse caso onde eles estavam tendo contenda. E alegraram-se e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicador, e Timão, e Permenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. São essas as pessoas. E os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos discípulos, sacerdotes, né, obedecia à fé, né, obedecia o que estava sendo ensinado. O capítulo é o 6 de Atos, versículo 8. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Disputavam não, eles debatiam, né? Debatiam com Estevão, e não podia resistir à sua sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então subornaram uns homens, né? Esse povo subornou uns homens para que dissessem: ouvimos-lo proferir palavra blasfema contra Moisés e contra Deus, né?
incriminar Estevão, né? Estão tramando contra ele, né, o povo, dizendo que ele está proferindo palavra de blasfema contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas para Estevão, e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei de Moisés, né? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto com o rosto de um anjo. É poder de Deus, né? Capítulo 7 de Atos. E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? Perguntando, né? E ele disse: homens, irmãos, Estevão falando, né? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nós, pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitas agora, né? E não lhe deu nela a herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão e a maltratariam por 400 anos, né? Que foi o povo que estava lá no Egito. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, né? Que é o povo egípcio. E depois disto sairão e me servirão neste lugar, né? O sacerdote está falando a respeito do que eles passaram lá no Egito, né? E que Deus ia mandar ele para essa terra. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e a circuncidou aos 8º dia, e Isaque a Jacó, e a Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimento, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, né, que foi os filhos de Jacó lá, né? Cada um dos filhos de Jacó é uma tribo, né? E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito, até que se levantou
outro rei que não conhecia a José, esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência do egípcio e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e ir visitar seu irmão e filho de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou, o ferindo, matando o egípcio. E ele cuidava que seu irmão entenderia que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quais levá-lo à paz, dizendo: Homem, sois irmãos, porque vos agravais uns aos outros, E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve com estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse o Senhor: Tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu gemido, e desci a livrá-lo. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmão, um profeta como eu. A ele ouvireis, que era Cristo. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai. E com nosso Pai, a qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Porque Moisés subiu no dia que ele estava para receber as tábuas da lei, ele demorou muito lá. Aí fizeram um bezerro de ouro, estão pedindo aqui para Arão fazer um Deus, porque esse povo israelita e todos os outros lá no Egito, antes do segundo rei, eles não adoravam a ídolo, mas no segundo rei, foi o rei do mal, da legião do mal, e eles passaram a adorar os deuses
desse rei do Egito, né? E eles passaram 400 anos lá e cauterizou só nos ídolos. Para eles não existia outro Deus, né? Não existia outro Deus. Por isso que Deus endurecia o coração de Faraó e Moisés fez aquelas pragas todinhas para esse povo israelita ver o poder de Deus, né? Através do cajado de Moisés, né? Fez aquelas pragas todas para poder eles passarem a acreditar em Deus, porque eles não acreditavam, que eles só acreditavam nos ídolos, nos deuses do Egito. Né? Foi isso que aconteceu. Então, não sabemos que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, né? E ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecesses vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figura que vos fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés o que fizesse, segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, né? Como diz o profeta, né? O céu e o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificarei, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Perguntando, né? Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicidas. Né? Então esse povo, né, israelita, eles estão aí, né, sacerdote falando para eles aí o que eles fizeram, né? Eles têm, esse é um dos mais velhos aí, que eles fizeram, né? Com o que aconteceu para ser resgatado e o que fizeram com Cristo, né? Estão dizendo que eles são um bando de traidores. Né? Vós que recebeste a lei por ordenação, né? A lei de Moisés, por ordenação dos anjos, e não aguardaste. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, né? Fizeram isso com Estevão, né? E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, em que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, né? Porque ele morreu apedrejado. Né?
Porque quando eles achavam que algum estava blasfemando, né? Porque foi lá Estevão, foi preso, né? O povo que era de Deus, o povo que mataram Cristo, prenderam Estevão, né? Levaram lá perante os sacerdotes, que era povo de Deus, né? E ele contou essa história todinha para o povo que eram de Deus, que estão na legião do mal, contando, Estevão está contando todas essas coisas, né? Mas que como eles mataram Cristo, estão matando Estevão também, né? Estão matando Estevão. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Então, né? Estevão morreu apedrejado. O povo israelita, o povo que era de Deus, matou ele. Matou Cristo e matou Estevão. Vou dar uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo, né, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, o Evangelho em Samaria. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe um joinha, muito importante para ajudar no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho, que venha a se converter na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Está ainda em Atos, ainda vou ler para vocês no capítulo 20, versículo 28. E tenho dito: